reflexões que eu sempre trago, eu quero pensar em alguns pontos com você e trazer uma reflexão, uma afirmação. Se eu trouxe aqui, volte, você tem um pai, é um convite, volte que você tem um pai, volte. Então é um convite que eu estou fazendo. Então uma revelação logo inicial aqui para você. Então você é filho, amém? Você é filho, ok? Você é filho, ok? Vira para quem está do lado e fala assim: você é filho, vamos lá? Você é filho, você é filho, você é filho, Ricardo. Você é filho, Zeca. Você é filho, William. Você é filho, Ivonete. Você é filho, Márcio. Você é filho, nós somos filhos. Agora a pergunta, vem comigo, olha que intrigante isso aqui. Filho de quem? Pois é. Será que somos todos filhos de Deus? Porque duas a uma: ou somos filhos de Deus, ou somos filhos das trevas. Ai, pastor, credo, né? É a realidade. Ou é filho de Deus, ou é filho das trevas. Então eu pergunto: filho de quem? E vocês acham que todos são filhos de Deus? Sim ou não? Quem já caminha conosco em alguns estudos que a gente fez, sabe que N-A-O, não. Vem comigo. Olha como que é ser filho das trevas. Vem comigo, que aqui não é o texto base não, só estou fazendo uma introdução. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 ao 13. Chinela aí, que nós já estamos atrasados com o horário, e hoje tem bastante coisa para fazer ainda acontecer. Vamos lá, João, capítulo 1, verso 12 ao 13, nós vamos projetar. João 1, não é 12 ao 13 não, 39, não, pera lá, acho que eu mandei errado. Qual que é? João 8 aí que eu mandei para você, Lucas? Qual que era o texto bíblico aí? É João 8, João 8, tá? Do verso 12 até o 13, é João 8, tá? Projeta aí, João 8, do verso 12 ao 13 não, vamos lá, 39, ô Senhor, 39, João capítulo 8, verso 39, vamos lá, ver se está certo. Projeta aí, Lucas, João 8, verso 39. Diz assim o texto: Abraão é o nosso pai, é isso aí, esse é o texto. Responderam eles, presta atenção, filhos das trevas, eu estou mostrando aqui, tá? Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, verso 40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Opa, abriu uma brecha aqui, hein? Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Verso 44, pega a visão. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem é o pai deles? O diabo. E querem realizar o desejo dele. Bom, se Jesus está falando, então eu também posso falar que tem os filhos do diabo, então filhos das trevas e os filhos de Deus. Continuando, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Uma chave aqui então, para distinguir filhos de Deus para filhos das trevas. Não crê em Deus, você é o que então? Se você não crê em Deus, que segundo o texto é o que? Filho das trevas, filho do diabo, né? Qual de vocês podem me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Forte, hein? Forte, né? Pastor, eu quero ser filho de Deus, não quero ser filho das trevas não. Então vem comigo. Então nós somos filhos de Deus, eu creio nisso. Pastor, o que é? Como é ser filho de Deus? Agora sim, João capítulo 1, verso 12. Volta umas 3, 4 páginas aí.
talvez umas 4 páginas na sua Bíblia, vai para o capítulo 1 de João, verso 12 ao 13, filhos de Deus, somos nós, dá um glória a Deus, filhos de Deus, aleluia, e o texto diz assim, o verso 12, contudo, aos que o, grifa aí, receberam, aos que o quê? Creram, grifa isso também, em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você recebeu, você creu, se torna filho de Deus. Então, segundo o capítulo 8 que nós lemos, você não crê, filhos das trevas. Segundo o capítulo 1 que nós vemos aqui, você crê, filhos de Deus. Olha que facinho de entender, simples assim. Os quais, verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Lindo demais, né? Então, irmão, ser considerado filho de Deus é um presente, é um milagre, é uma dádiva, é o maior milagre que pode acontecer para um ser humano. E ser filho de Deus tem algumas implicâncias, algumas características. Por exemplo, ser filho normal, meu filho Lucas, que está em alguma salinha, eu, filho aqui do meu pai, vocês aí, filho, tal, tem algumas implicâncias, algumas características, alguns deveres e alguns direitos de ser filho. Por exemplo, estou falando de uma forma natural, tá? Filho significa que eu tenho DNA, eu tenho o DNA do meu pai aqui, meu pai, o DNA dele está em mim, assim como o DNA do Reinaldo está na Bela, e assim por diante, seus filhos, DNA. Sabe o que é uma outra coisa? Implicância de ser filho? Vai pensando agora, trazendo para o lado espiritual. Eu quero ser filho, eu sou filho de Deus e tal. Então vai pensando no que significa isso. Ser filho significa que eu tenho DNA. Então é um DNA dos céus. Morrer, a Bíblia diz que precisamos nascer novamente. Aquele que quer seguir ao Senhor precisa morrer, negar, nascer de novo. É isso que Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ou seja, é um novo DNA, Nicodemos. É um DNA dos céus agora que vai ser implantado em você. Então um DNA dos céus, características do Pai. Quais são as características do Pai que você precisa ter a partir de agora? Você tem, filho de Deus, comece a pensar nelas. Ser filho significa que eu tenho responsabilidades. Eu, apesar de ser um homem formado, já de barba branca, meu filho me chama de, como que ele me chama? Como ele chama, cara? Vovozinho para chamar café na sacada. É isso que o Lucas fala para mim. Eu fui jogar bola com ele, e eu não sou moderno, né, gente? Sei lá, meu jeito. Aí eu fui jogar bola com ele, eu pus uma roupa lá, parecia um suéter, sei lá que roupa que é aquela lá, uma roupa meio... Aí ele olhou para mim, você vai assim, pai? E ele todo moderninho, né, com blusa até aqui, camiseta, cabelinho na régua, riscado. Eu falei, filho, eu vou. Você está parecendo um vovozinho para tomar café na sacada e tal. Eu falei, não, filho, é o meu jeito. Então, apesar de ser um homem formado, com filho, neto, eu tenho responsabilidades para com meu pai. É um respeito, é uma reverência. Eu nunca levantei a voz para o meu pai, eu nunca bati, nunca briguei. É um respeito, é um amor, é uma reverência pela autoridade, apesar de ter formado já uma família. Responsabilidades, você como filho espiritual. Quais são as responsabilidades suas para com a noiva, com a igreja, com os céus, com aquilo e aonde você vai, você carrega o seu DNA e a sua responsabilidade de filho, igreja, de filho. Sabe uma outra coisa que tem, ser filho? Eu tenho uma herança. E uma herança dos céus, cara. É a maior herança que nós temos para receber. E sabe uma outra coisa? Ser filho é algo que não se perde. Ei, fica comigo. Fica comigo. Eu saí de casa aos 15 anos de idade para jogar em busca de um sonho, e isso nunca me deixou de ser filho do meu pai, entende? Eu saí de casa, fui morar sozinho,
estudar, joguei, casei, meus pais mudaram de cidade, nunca mais vou tal, mas nunca deixei de ser filho dele. Entende isso? Ser filho, a filiação tua não se perde, irmãos. Não se perde isso, toma posse disso. E agora leva para os céus isso. Então você é filho. Ai, eu perdi. Filho, não se perde isso. Vamos ver um texto para a gente ir mais profundo agora. Esse é o texto base, vem em Lucas capítulo 15, abre aí, vai, vamos lá, abra a Bíblia, folhei ela aí, Lucas 15, o verso 11, vamos lá junto, vamos ler junto, acompanhar. Lucas 15, verso 11, texto conhecido, né? As parábolas que Jesus vem contando, e a parábola do filho pródigo, e o texto diz assim, a partir do verso 11 de Lucas 15, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo, calçados seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. E então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E ele lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse a um pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. É um texto lindo, né? Conhecido, super conhecido. E eu quero trazer alguns pontos para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema, né? Volte porque você tem um pai. Volte porque você tem um pai. Volte porque você tem um pai. E o primeiro ponto que eu quero trazer, igreja, para nós pensar, e eu espero em nome de Jesus que essa mensagem esteja falando com você, que o Senhor que deu ela, que revelou ela, que trouxe ela, então é para nós. E você se encaixa em algum momento dessa mensagem e aqueça seu coração. A primeira reflexão que eu quero fazer com vocês nesses pontos é: volte, pois você é filho e não escravo ou funcionário de Deus. Volte, pois você é filho e não escravo e não funcionário de Deus. Olha o texto que nós estamos. Agora a gente vai expor um pouquinho esse texto e nele
e trazer umas reflexões. Volta no verso 17, fica com ele aberto, tá? Nós vamos ficar nesse texto. O verso 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso aqui é intrigante, igreja. E vem comigo para você pensar espiritualmente o que esse texto quer falar conosco, para você refletir durante a semana, nos pequenos grupos, para você crescer, pregar para alguém essa mensagem falar com o seu coração. Esse filho pródigo sabia dos erros, sim ou não? Ele não sabia dos erros dele? É fácil de ver isso, né? Porque a Bíblia diz no verso 17 que ele caiu em si. Então, se ele caiu em si, é como se a ficha caiu, lembra? A ficha caiu? A ficha caiu, né? A ficha caiu, e ele está num chiqueiro, e ele está olhando a roupa dele, e de repente ele lembra da casa do pai. Então ele sabia, ele vê o erro, ele reconhece o erro. É uma forma, entre aspas, de arrependimento. Só que sabe qual que é um problema aqui, irmãos? Ele quer pagar com serviço. Ele quer pagar os erros com o serviço. Ele fala: eu não sou mais filho, então deixa eu ser um empregado. Então deixa eu comprar aqui a minha, já que eu não sou filho, eu quero comprar pelo menos. Deixa eu falar algo aqui para você pensar comigo desse ponto que eu estou, porque o chamado seu para você voltar é porque talvez você não está se vendo mais como um filho e está se vendo como um funcionário de Deus. Você está se vendo como um escravo de Deus. O filho, o segundo filho, até fala isso: poxa, eu estou como um escravo. Ele se via como um escravo, não foi isso o segundo filho? Eu sou como um escravo aqui nessa casa, pai. Eu estou aqui todo dia, e vou, e levo comida para o gado, e levo o gado, e cuido, e esse monte de funcionário. Eu sou um escravo. E talvez você se vê como um escravo de Deus, ou como um funcionário, esse segundo filho, o primeiro filho. E ser funcionário do pai, com letra maiúscula, atrapalha você de ser filho. Todas as vezes que você se colocar como um funcionário de Deus, ou como um escravo, você nunca vai se ver como um filho, cara. Como um filho. Você começa a servir, a vir na igreja, a sentar, a olhar no horário, a pegar a Bíblia como um funcionário. E deixa eu falar, Deus não está precisando mais de funcionário, entende? O quadro dos céus de Deus já está fechado, já tem os anjos, os querubins, os serafins, não precisa de funcionário. Não tem lugar para funcionário nos céus. Os céus é lugar de filhos. Os céus é habitação de filhos. Não foi isso que nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 8, lá no capítulo 1, sobre crer e ser filho. Então, os céus é lugar de filhos, não de funcionários. Você não vai pegar seu cartão, chegou picou, né? Deu das 8 da manhã às 8 da noite, funcionário, fora isso, esquece. Igreja, quando nós vivemos como um funcionário, os nossos interesses estão sempre à frente. Sim ou não? Você trabalha por causa de dinheiro, ou porque você acha uma delícia trabalhar? Eu trabalho por causa do dinheiro. Tira o meu salário da minha empresa, você vai ver se eu vou trabalhar lá. Mas não apareço, né? Chega, vem para mim, se a empresa falar assim: ó, não vou te dar mais salário, viu? Mas você vem trabalhar, sabe o que eu faço? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu vou atrás de outro que vai me dar um salário. Então, ser funcionário, e começa a espiritualizar isso, tá? Atrapalha, sabe? Os nossos interesses estão sempre à frente. Se você se vê como um funcionário de Deus, o que está sempre à frente é o seu interesse. Sempre o seu interesse, sempre o seu interesse. Aí você vai na igreja, você serve, ou vem cantar, ou abre a igreja, ou vem lavar a igreja, ou vem ajudar um irmão, vai levar uma cesta para o irmão, ou é um culto, é o dia que você está na escala. Aí o dia que você está na escala, você fala: ai, eu não vou hoje. Sabe por quê? Porque o dia que era para mim ir, é um funcionário, eu já vim, o dia que eu não vou.
Eu venho servir como um funcionário. Eu já cumpri a minha obrigação, eu fiz o que o pastor pediu para fazer isso, eu vou fazer, sabe? Quanto que eu vou ganhar para fazer isso? Igreja, se nós vivermos e nos vermos como funcionário, os nossos interesses estarão sempre à frente, e você nunca vai se tornar um filho legítimo. É sempre interesse, sempre interesse, sempre interesse. Sabe, talvez a nossa igreja tem se movido como funcionários de Deus. Funcionários de Deus. Sabe o que a gente faz? Cadê a benção? O que o filho falou? Cadê a comida? Cadê a comida? Quero a comida. Hoje o cardápio não está bom, hein? Hoje o cardápio não está bom. A música, não. O ministério, o que não sei o que, não está legal. Funcionário, sabe? Eu fiz, me dá agora, Senhor, me dá. Funcionário é isso. Olha o que eu estou fazendo, Senhor, então me retribui, me dá. Eu dou o dízimo aqui na igreja, então cadê agora, Senhor? Me dá. Eu canto, eu sirvo, agora me abençoa, Senhor. Funcionário, isso é funcionário. Isso é funcionário, igreja. E isso, deixa eu falar, se talvez nós chegamos assim, a nossa igreja está se movendo assim, deixa eu falar, isso não muda o caráter de Deus. Não muda o caráter de Deus. Se você está buscando a Deus para ser um funcionário, Deus como um patrão, sabe o que Ele está buscando em nós? Deus te quer como um filho, cara. Você está buscando a Deus como um patrão e você quer ser um funcionário, mas Deus te quer como filho. Ei, deixa eu trazer essa revelação ao seu coração. Deus te quer como um filho. Filho, muda a ótica espiritual. Sabe o que me faz avançar, caminhar, continuar? Como um pastor que não ganha R$1, mas o horário, gente, de segunda a segunda, e eu trago um pouquinho dos testemunhos da minha vida, de agenda. Não é para vocês ficarem com dó, mas é para vocês enxergarem como que é a vida por detrás de um microfone. Hoje nós estávamos lá em casa, churrasco, chegou uma hora, minha família já sabe o que eu faço? Nem falo nada. Eu vou para o meu escritório, filhão, e vou lá entrar no meu secreto, e eles continuam lá, está tudo certo. Mas sabe o que me faz avançar e não desistir? Falar, Pai do céu, sabe o que é? É ter a mentalidade de filho. Porque se eu me ver como um funcionário, eu vou falar, Senhor, eu mereço muito. Cadê o meu salário? Cadê esse povo e tal, eu quero e me honra. Não funciona. Então o que nos faz avançar, presta atenção, você que participa de ministério, você que está chegando na igreja, você que está descobrindo Jesus agora, é mentalidade de filho. Porque se você chega assim com isso não muda o caráter de Deus, porque Ele te quer como filho. Apesar de você querer Ele como um patrão, e você querer ser um funcionário, e querer explorar o seu patrão, a Deus, Ele te quer como filho. Olha o verso 18, Lucas 15, 18, diz assim: eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Trata-me como um dos seus empregados. Trata-me como um dos seus empregados. Aí sabe o que o pai quis? Ele quer um filho, ele não quer um funcionário, ele não quer empregado. Verso 20: a seguir, levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, igreja. Esse filho, ele queria comida, ele queria ser um funcionário, mas o pai queria um filho, não queria um funcionário. Entende isso? Funcionário trabalha para, presta atenção nessa palavra, para Deus.
Filho trabalha com Deus. Com Deus. Funcionário tem salário. Sabe o que filho tem? Herança. Se nós temos a mentalidade de funcionário, de empregado, a gente chega num ambiente de reino, um ambiente mais sobrenatural possível como esse, nós não conseguimos queimar por Jesus. Sabe por quê? Funcionário, salário. Agora, se nós estamos com um coração de filiação, de filhos, e saber que a nossa habitação é nos céus, que Deus me salvou, que Deus opera milagre, que Ele vai voltar, eu sou filho e eu não perco isso, o seu coração queima, e aí sabe o que você busca? Herança, eternidade. Você sabe que você não é daqui, o seu coração queima, e você ama, e você chora por Ele, e você deseja Ele, e você quer falar dEle para outras pessoas, a sua mentalidade é outra. Filho, filho. Olha Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17, o texto diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, não somos escravos, para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Paizinho, paizinho, nós somos adotados, então agora eu tenho um paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiro, cara. Não é salário, é herdeiro. Herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ó, estamos juntos, Jesus. Estamos juntos. E aí sabe o que você vai herdar? O texto continua: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A herança é o pacote completo, entende? A herança é o pacote completo. Volte, cara, volte, porque você é filho e não escravo ou funcionário de Deus. Faz sentido, igreja? Faz sentido ser filho de Deus? Que tal nós mudarmos a mentalidade agora e estar num ambiente como esse, como filho de Deus? Será que nós conseguimos servir como filho de Deus? Será que amanhã no nosso trabalho nós conseguimos colocar a mão em tudo que a gente for fazer? Vai limpar um vaso, vai fazer uma venda, vai cortar um cabelo, vai fazer uma unha, vai cuidar de um processo, vai pedalar, vai fazer o que for, como um filho de Deus, ou como um funcionário que tira folga. Hoje eu estou de folga, hein, Senhor? Eu sou funcionário? Segunda-feira é folga minha. Eu sou folga, estou de folga. Espírito Santo fecha lá, não entra. Não é, cara. Aonde eu for, eu sou filho dele, você sabia disso? Eu vou lá para São Paulo. Você é filho de quem? Eu tenho que preencher no hotel, que às vezes eu vou. Pai, Carlos César Olgado Macedo. É ele. É ele. Eu vou para fora do país, vou tirar passaporte, vou tirar um documento. Pai, é o nome dele. Eu não deixo de ser, aonde eu vou, segunda a segunda, domingo a domingo, 24 horas, pai e filho, filho e pai. Espiritualmente é a mesma coisa, você não tira folga de Deus. Olha, Senhor, hoje eu estou aqui numa highline e tal, eu estou de folga. Não existe isso, cara. Sabe, traga essa filiação, mude o pensamento, o coração, coloque o coração nos céus. Ei, a igreja precisa mudar o pensamento. A nossa comunidade, a IBC, precisa mudar o pensamento. Nós precisamos vir pelo prazer de ser filhos, estar aqui, sentar aqui pelo prazer de ser filhos, não porque eu estou numa escala ou não estou numa escala. Não é sobre isso, igreja, é sobre ser filho. Quando você compreende, não existe escala, não existe tempo ruim, frio, chuva, pneu que fura, não existe. Eu sou filho em todos os lugares de Deus, todos os lugares. Então volte, é um convite que o Espírito Santo está fazendo a nós. Volte, porque você é filho e não escravo e funcionário. Amém, igreja? Amém? Vamos para o segundo ponto. Volte, pois lugar de filho, presta atenção, não é no chiqueiro, mas sim na mesa do Pai.
Faz sentido? Lugar de filho não é no chiqueiro, mas sim na mesa com o Pai. Abra Lucas aí, verso 15. O verso 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Lucas 15, verso 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Deixa eu falar um negócio para vocês. O que determina se vivemos no chiqueiro como um porco, com a mente poluída, com atitudes ruins, sujas, não é se temos um pai ou não, porque vimos que esse rapaz tinha um pai, não é? Ele tem um pai, não tem esse menino aqui? Nós temos um Deus. O que determina eu ser um porco, sujo, com mente poluída, enganador, mentiroso, né? Um prostituto, sei lá o que. Não é se eu tenho um Deus não, porque eu vejo que tem um Deus aqui. Não é sobre o amor dele ou não, porque nós vimos que ele nos ama, Deus nos ama. Nós não pregamos, falamos tanto tudo isso. Então o que determina a nossa situação de porcos é a nossa distância dele, igreja. É a nossa distância dele, é a nossa falta de amor por ele, e isso nos faz viver como um porco, ou como um filho. A distância que eu tenho do Senhor, do meu relacionamento, do quanto eu o conheço, do quanto eu o desejo, do quanto eu enfio minha cara nesse livro, e ele queima no meu coração, e eu quero mais, e eu prego aquilo que eu aprendi, eu quero viver o que eu aprendi, e eu começo a mudar os meus caminhos, e a mudar as mesas que eu sento, as minhas atitudes, a minha família. Então é a distância, porque o Pai continua, Ele habita, Ele é Deus, Ele ama. É a minha distância dEle que me faz ser um porco ou ser um filho. E quanto mais distante dEle, menos o vemos, menos o queremos. Preste atenção se não é isso. Se você já ficou longe de Deus um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, sei lá, se você está voltando agora, se você está conhecendo agora a Deus, então você teve a tua vida toda longe de Deus. Veja se não é isso. Quanto mais distante dele, menos nós vemos ele, menos nós queremos, sabe? Então você queimou um dia por Jesus, mas você foi se afastando. Agora a igreja já perdeu sentido, o pastor é ladrão, ai, esse louvor já não me queima mais, nossa, por que a igreja é assim, ai, que não sei o que, e cheio de teologiazinhas, e cheio de cabecinha pequena, sabe? Menos nós sentimos ele, quanto mais distante dele, mais o vemos como um patrão e não como um pai. Mais queremos o que Ele pode nos dar. Nós só vemos a Deus, sabe quando? Quando Ele pode dar alguma coisa. Me dá, me dá. Sabe o come-come? Lembra o come-come? O bichinho? Come-come. Somos nós, reino dos céus. Aí somos um monte de come-come. Encheu o pandu. Tchau. Tchau, Deus, agora não. Aí ficou fraco. Aí come-come. Começa a comer. Por quê? Distância. Ontem nós estávamos num evento lá do Jesus Day, no Esquenta, e nós tivemos um momento tão gostoso lá, de liberação, de oração. Foi logo no final, André, acho que você não estava lá. E teve um momento que a banda estava tocando, e abriu para todos, quem quisesse orar. Cara, e 1 a 1, várias pessoas subiram, e era para orar sem microfone, que era para a voz chegar. E as pessoas começaram a orar de mulher a homem, e pasmem, o pastor estava ministrando, a banda tocando, e falou, e ele começou a liberar algo sobre nós lá, e falou que era para orar. Quem quisesse, vem trazer uma palavra, liberando algo.
E aí ele parou, quem quer, quem vai trazer? E ficou, quem quer vem aqui, comece. Ninguém ia, né? É sempre assim, né? Quem vai vir à frente? Eu tenho vergonha e tal. Sabe quem foi lá? De repente um morador de rua, cara, se levanta e vai lá no altar, se levanta assim e começa a liberar, cara, um monte de coisa dos céus assim. Senhor, abençoa o povo que está aqui, nós precisamos mais do Senhor e tal. Cara, ele foi à porta, aí começou um a um. Aí veio uma mulher depois, aí veio um homem, aí veio um jovem, veio uma criancinha do tamanho do Lucas lá, cara, subiu e começou a profetizar e liberar algo sobre nós. Sabe por que isso? Às vezes você vai falar, sabe o que você vai falar? Tua cabecinha, ai, para que isso? Cheio de teologiazinhas, né? Quem queima por Jesus quer estar, quer viver, quer falar sobre Ele, quer ver o sobrenatural, quer ver o sobrenatural. Olha o verso 17. Olha o verso 17, o que esse menino queria. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Que veja, gente, o que fez esse filho voltar? O que fez esse filho voltar? O que fez esse filho voltar? Barriguinha seca, né? Fez ele voltar. Não foi o abraço do pai. Ai, que saudade do abraço do meu pai. O que fez ele voltar não é o cheiro. Ai, que saudade. Cara, que saudade do cheiro do meu pai. Que saudade. A gente sempre vê essa aqui e fala: nossa, esse menino e tal, esse menino é poderoso. Mas a gente nunca viu sobre essa ótica aqui, né? Ele não voltou por causa do abraço do pai. Ele não voltou por causa do cheiro do pai, do calor do pai. Ele voltou por causa da comida. Por causa da comida. E se você talvez esteja retornando por alguma comida, e seja lá qual for a sua, você está retornando? Amém, glória a Deus. Você está voltando por causa da comida aí que chegou, passou uma necessidade, alguma coisa, amém. Sabe por quê? Sabe por quê? É o ponto 2 que eu estou. Porque lugar de filho não é no chiqueiro, mas sim na mesa com o pai. Então se você está voltando por causa da comida, seja ela qual for que aconteceu na sua vida, amém, glória a Deus por isso, porque lugar de filho não é no chiqueiro, é na mesa com o pai. É na mesa com o pai. E olha esse lindo detalhe que a Bíblia nos dá, gente. Vem com o verso 20. Ai, a Bíblia, não leia a Bíblia sem os olhos espirituais, cara. Não leia, eu já li esse texto trocentas vezes, já fiz várias pregações, mas esse detalhe hoje o Senhor me mostrou o que eu estava lendo. Talvez você já viu, mas olha, vem no verso 20. Olha só esse detalhe. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Detalhe que a Bíblia traz. Olha o detalhe, grifa aí. Estando ainda longe. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Olha que detalhe espiritual que a Bíblia quer tratar aqui. E aí ele, cheio de compaixão, correu, beijou, abraçou. Cara, a paternidade, ela é imutável. Imutável. A paternidade é imutável. A filiação de filho, você é filho, isso não se perde. Não se perde. O amor dos céus transcende o pecado, a desgraça, a imundície, as suas falhas, a minha, os erros, as suas escolhas, o seu passado, a sua distância. E estando ainda longe, o pai viu, está longe ainda. Isso transcende a filiação. Você é filho, o pai, isso é imutável. Isso ultrapassa o pecado, gente. Toda a imundície que você fez, isso ultrapassa, estando ainda longe. Estando ainda longe, cara. Sabe, igreja, venha como você está. Venha como você está, presta atenção. Chiqueiro, está no chiqueiro ainda? Venha como você está, sai do chiqueiro. Porque um banho, por mais cheio de água, shampoo, no chiqueiro não resolve nada. Eu estou no chiqueiro, ai, chiqueirinho gostoso, e rola, né? Rola no chiqueiro, né? Aí você toma um banho no chiqueiro, não resolve.
rola no chiqueiro, vem, esfrega, joga shampoo e tal, e tal, e tal, não resolve. Então saia. A palavra para hoje é um chamado: venha, 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 saia como está. Gente, o chiqueiro é um ambiente que não é propício para a restauração. Não é propício para a restauração. Essa é a grande diferença da casa do Pai. Ele saiu do chiqueiro e foi para um lugar de restauração, casa do Pai. E aí não importa a distância que está indo para a casa do Pai, em direção ao Pai, beleza, não importa a distância, vem cá, abraça, põe um anel, vamos lá. No chiqueiro não tem restauração, é um porquinho que fica rolando ali, então não adianta dar banho e tal, não tem. Essa história, essa pregação, eu vou caminhando para o final, tá? Do filho pródigo, ela finaliza uma série de 3 mensagens. Você conseguiu já ver isso? Lucas 15, você está aberto Lucas 15 aí? Nós vamos caminhar para o final já, tá? Que temos mais algumas coisas para fazer ainda hoje. Lucas 15, vai lá para o verso 1, ela finaliza, né? É uma série, você gosta de série? Netflix, você curte? É uma série que Jesus está trazendo aqui. São 3 pregações, 3 parábolas, 3 histórias que Jesus está contando. É uma ovelha que se perde, é uma moeda que se perde, e é um filho que se perde. Em Lucas 15, e Jesus está contando essa história para responder uma pergunta que não foi feita, mas está nas entrelinhas. Tem uma pergunta nas entrelinhas aqui, ó. Sabe onde tem uma pergunta? Aí Jesus conta essas 3 histórias para responder uma pergunta que está nas entrelinhas. Verso 1 ao 3 de Lucas 15. Vamos ver se você consegue ver a pergunta nas entrelinhas que Jesus faz. Está assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha só, quem estava ouvindo, se reunindo? Publicano, pecador. Lembra no curso de bibliologia, sexta-feira, que nós falamos sobre os publicanos? Quem estava? Os publicanos, lembra lá? Curso de bibliologia, participa, vem que você está mosgando aí, vai perder. Já estamos no Novo Testamento, avançando. Nós falamos sobre os partidos políticos ali de Israel, e nós falamos sobre os publicanos. Então eram os próprios judeus ali que trabalhavam para Roma. Então era uma ralé, ninguém queria saber deles não, os traidores e pecadores. Ou seja, bate um suco com os piores de tem, extrai um suco, essa é a galera que está aqui, publicano e pecador. Estavam se reunindo para ouvir, sentados assim, vamos lá, derrama, estou com sede, eu estou com fome, vai. Verso 2: mas os fariseus e os mestres da lei o criticaram. Sempre tem os fariseus, não tem, gente? Sempre tem, cara. Aqui na igreja tem, na outra igreja, todo lugar tem. Os fariseus criticam, que não sei o que, e pipipi, e que não falou não sei o que, que não sei, cheio de fariseu. Fariseu publicano, que não move um braço para nada. Fariseu, sabe o que é fariseu? Não move uma palha, mas é bom para ficar cutucando, enfiando o dedo na ferida e falar, que não sei o que, e que não sei o que. Os fariseus estão lá, não move uma palha, e os mestres ficam só criticando. Aí sabe o que eles fizeram? Este homem recebe pecadores e come com eles. Não acredito nisso. Nossa, ele não pode ser. Olha o verso 3: então Jesus lhes contou esta parábola. Aí ele conta essas 3 histórias. Sabe qual que é a pergunta que está nas entrelinhas? Eu vi uma pergunta aqui, tá? Pergunta nas entrelinhas aqui dos fariseus: quem pode sentar na mesa com o Senhor? Quem é que pode sentar na mesa com Jesus? Porque Jesus está sentado ali com os fariseus, com os publicanos, os pecadores, comendo. Era sempre assim, né? A mesa com Jesus. Aí chegam os fariseus, nossa, ele está rodeado, ele senta com esses homens para comer e tal. Aí Jesus falou: já saquei, vocês estão fazendo uma pergunta para mim, né? Quem é que pode sentar na mesa comigo? Então pera lá, deixa eu contar uma história para vocês. Aí ele começa a contar, aí ele conta as parábolas. E aí, para responder essa pergunta, Jesus falou sobre uma ovelha que se perdeu, sobre uma moeda que se perdeu e sobre um filho que se perdeu. Sabe o que ele quis dizer com essas 3 parábolas? Ou seja, né?
É uma ovelha que foi buscada, seus fariseus. Seus mestres da lei. É uma moeda que foi encontrada, seus fariseus. Sabe o que é, seus mestres da lei? É um filho que caiu em si, a tempo, e se encontrou com o pai, fariseus e mestres da lei. E isso é tão lindo, porque o abraço do pastor na ovelha perdida, sabe quando ela foi dada? O abraço que o pastor achou a ovelha lá, que perdeu os 99 a uma, sabe? Foi dado quando ela estava perdida, assustada, cheia de espinhos e tal. O abraço do pai foi dado no filho, quando o filho ainda estava fedendo. A Bíblia não mostra ele tomando banho. Opa, vai tomar um banho ainda, ô melequento. Toma um banho, tira esse cheiro de porco, e depois você vem lembrar. Não, dando, oi meu filho, vem cá, e abraça. O abraço do pai foi dado no filho, quando ele estava longe e fedendo porco. Portanto, igreja, volte. Você e eu, nós temos um pai. Temos um pai. Deixa eu caminhar com o final aqui. Você anda distante, com dúvidas. Ei, vem comigo, tá? Deixa essa palavrinha final entrar no seu coração. Estamos acabando. Se encaixe em uma dessas pessoas que eu vou falar aqui agora. Você anda distante, com dúvidas. A religião te machucou em alguma vez. As pessoas te feriram. Sabe qual a resposta que eu tenho para você sobre isso? Volte, você tem um pai. Deixa eu falar, a religião já me feriu. A religião já me feriu. Pessoas já me feriram e me ferem todos os dias espiritualmente. Todos os dias. Antes de vir para cá hoje, ferida. Antes de vir, mensagem, todos os dias. Sabe quem faz? Volte. Você tem um pai, Leonardo. Você está em caminhos errados, presta atenção. Uma vida perdida. Volte, porque você tem um pai. Você está sofrendo com perdas que aconteceram na sua vida. A vida tomou caminhos que fugiram do seu controle. Parece que nada está dando certo. Você queria que fosse assim, mas parece que está dando errado, diferente. Ei, volte, porque você tem um pai. Não é essas coisas que estão guiando você, mas é a sua paternidade que está nos céus. E talvez você nunca ouviu falar de Deus dessa forma que foi apresentado hoje. Aliás, você não conhece Ele verdadeiramente, nunca se relacionou a Ele como um pai, mas sempre como um patrão, como um gênio da lâmpada, né? Esfrega, sai o gênio, meus pedidos, sempre assim. Então, volte, porque você tem um pai e não um gênio da lâmpada. Efésios, último texto bíblico, capítulo 1, do verso 4 ao 6. O texto diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente no amado. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. E eu queria que após essa oração você visse um vídeo comigo, tá? Nós vamos orar, aquecer o coração. Jesus, eu quero louvar a Ti por essa palavra de filho, de pai,
de mesa posta, de chamado, de retorno, de vida com Deus, de estar contigo, de mudar a mentalidade, de sermos adotados, de um retorno, de nos amar mesmo distantes. Jesus, como nós precisamos mudar, como a igreja precisa ouvir mensagens como essa. Vem, Jesus, sara o coração das pessoas que estão aqui sofrendo, chorando. Sara o teu povo, Jesus. Sara o teu povo, Jesus. Cuida de nós, papai, nos momentos mais duros da vida. Tem pessoas aqui que estão esperando um milagre. Jesus, realiza conforme lhe apraz. Tem pessoas aqui que estão distantes de ti, Jesus, distantes, que há tempos o coração não queima, não deseja, não chora, não avança, não produz fruto. É preciso mudar a mentalidade. Senhor, essa igreja não pode ser reconhecida como igreja de funcionários. Muda o coração desta igreja, Jesus. Limpa o que precisa ser limpo, Senhor. Purifica o que precisa ser purificado. O altar, até a entrada da igreja, todos os ambientes, Jesus. Levante pessoas que amam a noiva do Senhor, que desejam ser filhos de Deus, Jesus. Amar essa comunidade, a igreja de Jesus na terra. Guarde o coração do seu povo, Jesus, e que a gente possa ir embora nesta noite com um coração quente em Jesus, a saber que o lugar na mesa está colocado e não mais no chiqueiro. O lugar de filho é na mesa com o pai e não no chiqueiro. Sara a nós, Jesus, sara o coração do teu povo. Nós não queremos ser o outro filho que se sentia como um escravo e apenas criticou o irmão que retornou. Os nossos corações se voltem para ti, Jesus, se voltem para ti, e que sejamos cheios do Espírito Santo. Coloque o vídeo, Lucas.